Você se sente exausto? Sente que está carregando um peso invisível, uma carga que te impede de respirar, de avançar, de viver a plenitude que tanto anseia? Eu sei como é essa sensação. É como se, por mais que você se esforce, por mais que lute, o fardo apenas aumentasse, te puxando para baixo, para um lugar de cansaço profundo e frustração silenciosa. Talvez você olhe para sua vida e veja desafios que parecem intransponíveis, problemas que consomem sua paz e uma sensação avassaladora de que está sozinho nessa batalha. Você se pergunta, será que eu sou o único a sentir isso? Será que essa luta é só minha? Essa sensação de isolamento, de ter que dar conta de tudo, é uma das armadilhas mais sutis e devastadoras que podemos enfrentar. Ela nos faz acreditar que a força está em suportar calado, em fingir que está tudo bem, em carregar o mundo nas costas sem pedir ajuda. Mas essa é uma mentira que rouba sua energia, sua alegria e sim sua própria capacidade de prosperar em todas as áreas da sua vida. Pense por um instante. Quantas vezes você já se viu à beira do esgotamento, com a mente turbulenta, o coração pesado e a alma clamando por um alívio que parecia nunca chegar? Essa insistência em carregar o que não te pertence, em tentar controlar o incontrolável, é o que realmente te impede de experimentar a leveza e a liberdade que Deus tem para você. A vida moderna, com suas inúmeras demandas e a constante pressão por desempenho, intensifica essa carga. Somos bombardeados por mensagens que glorificam a produtividade incessante, a resiliência inabalável e a independência absoluta. A ideia de pedir ajuda, de admitir fraqueza ou de simplesmente descansar, muitas vezes é vista como um sinal de falha. E assim, internalizamos a crença de que precisamos ser super-heróis da nossa própria existência, capazes de resolver tudo, de suportar tudo, de carregar tudo. Mas essa é uma ilusão perigosa, que nos afasta da nossa verdadeira essência e da fonte de toda a nossa força. O corpo cansa, a mente se exaure e o espírito se abate quando tentamos viver uma vida que não foi projetada para ser vivida em total autossuficiência. É um ciclo vicioso, onde o medo de não ser suficiente nos empurra para um esforço ainda maior, que por sua vez nos leva a um esgotamento ainda mais profundo. Você já parou para pensar no custo desse peso? Não é apenas um cansaço físico, é um cansaço da alma, um desgaste emocional que afeta seus relacionamentos, sua saúde, sua capacidade de desfrutar dos pequenos momentos e até mesmo sua conexão com o divino. Aquele entusiasmo que você tinha, aquela alegria genuína, aquela sensação de propósito que te impulsionava, tudo isso pode ser sufocado sob o peso das preocupações e da luta solitária. A vida se torna uma sequência de obrigações, um campo de batalha constante, onde a vitória parece sempre distante e o descanso um luxo inatingível. E o que é mais doloroso é que muitas vezes tentamos preencher esse vazio e aliviar essa dor com coisas que apenas adicionam mais peso. Distrações superficiais, vícios ou uma busca incessante por validação externa. Mas nenhuma dessas coisas consegue, de fato, tirar o fardo da sua alma. Elas apenas o mascaram temporariamente, deixando você ainda mais vazio e sobrecarregado no final. Mas há uma verdade libertadora, uma promessa que pode transformar completamente a sua jornada, começando agora. Você não foi criado para viver esgotado. Você não foi chamado para carregar um peso que não é seu. Existe uma fonte inesgotável de força, de paz e de sustento que está disponível para você neste exato momento. E não estou falando de mais uma técnica de autoajuda ou de uma solução superficial. Estou falando de uma intervenção divina, de um convite direto do Criador do Universo para que você solte esse fardo e experimente um tipo de prosperidade que vai muito além do que seus olhos podem ver. Estou falando de uma fé prática que não te adiciona mais peso, mas que te liberta dele.
Uma fé que te convida a confiar em um poder que é infinitamente maior que qualquer desafio que você possa enfrentar e que está pronto para agir em seu favor, agora. Então, se você está cansado de lutar sozinho, se está pronto para se libertar dessa carga que te impede de viver o propósito de Deus para a sua vida, preste muita atenção. O que vou compartilhar com você não é apenas uma mensagem, é um caminho. Um caminho para o alívio, para a renovação e para uma vida onde o peso que te oprime é, finalmente, tirado. Você está pronto para descobrir como Deus quer tirar esse peso que te impede de prosperar? A resposta pode ser mais simples e poderosa do que você imagina. Prepare-se para uma virada em sua vida, um novo capítulo onde a leveza se torna sua nova realidade e a força de Deus sua maior aliada. Este é o seu momento de respirar fundo, de soltar as amarras e de permitir que o divino atue onde o humano já se esgotou. A promessa é clara. A paz que você tanto busca está ao seu alcance, esperando que você dê o primeiro passo de confiança. A origem do peso invisível. De onde vem todo esse peso que você carrega? Muitas vezes, ele não é visível, não é tangível, mas é real. Ele se manifesta como ansiedade, como uma preocupação constante com o futuro, como a necessidade de ter todas as respostas, de controlar cada detalhe da sua vida e das circunstâncias ao seu redor. Nós fomos ensinados de alguma forma que a autossuficiência é uma virtude máxima, que depender de si mesmo é sinal de força. Mas a verdade é que essa busca incessante por controle, por ter tudo sob as suas próprias mãos, é exaustiva. É uma batalha que você não foi feito para lutar sozinho. Pense comigo. O ser humano, por sua própria natureza, é limitado. Nossa capacidade de prever, de controlar, de sustentar tudo é finita. E quando tentamos assumir o papel de Deus em nossas vidas, quando insistimos em carregar o que só Ele pode sustentar, o resultado é sempre o esgotamento. É como tentar segurar o oceano com as mãos. Por mais que você se esforce, por mais que tente, a água sempre vai escapar e você vai se sentir cada vez mais cansado. Esse peso vem da ilusão de que somos os únicos responsáveis por tudo, de que o sucesso ou o fracasso dependem exclusivamente da nossa própria força. E essa é uma armadilha que nos afasta da verdadeira fonte de descanso e poder. Essa carga invisível, muitas vezes, é construída tijolo por tijolo ao longo da nossa vida. Começa na infância, com a pressão para sermos bons o suficiente para atender às expectativas dos pais, da escola, da sociedade. Crescemos acreditando que nosso valor está diretamente ligado ao nosso desempenho, à nossa capacidade de resolver problemas e de não demonstrar fraqueza. A ideia de que eu preciso dar conta de tudo se enraiza profundamente em nossa mente, tornando-se um mantra silencioso que nos impulsiona, mas também nos consome. É um ciclo vicioso onde o medo de falhar nos leva a assumir mais responsabilidades do que podemos suportar. E o resultado é uma exaustão que parece sem fim. Além das expectativas externas, há também as internas. Aquelas vozes dentro de nós que nos dizem que não somos bons o suficiente, que não merecemos descanso, que precisamos provar nosso valor constantemente. Essas vozes, muitas vezes, são ecos de experiências passadas, de críticas recebidas ou de comparações que fazemos com a vida aparentemente perfeita de outras pessoas. Elas nos impulsionam a um perfeccionismo doentio, a uma busca incessante por validação e a uma incapacidade de celebrar pequenas vitórias, porque sempre há algo mais a ser feito, um novo desafio a ser superado. Esse é o peso do nunca é o suficiente, que nos aprisiona em uma gaiola de autoexigência. E o que dizer do peso das mágoas e ressentimentos não resolvidos? Aquelas feridas do passado que carregamos em nosso coração, como pedras pesadas em uma mochila. A raiva, a amargura, a falta de perdão, tudo isso drena nossa energia vital e nos impede de avançar.
É como tentar correr uma maratona com correntes nos pés. Por mais que você queira seguir em frente, o peso do passado te puxa para trás, te mantém preso em um ciclo de dor e repetição. Deus não quer que você carregue essas mágoas. Ele quer te libertar delas para que você possa viver uma vida de leveza e perdão. A cultura da pressa e da hiperconexão também contribui para esse fardo. Estamos constantemente conectados, bombardeados por informações, por notícias, por demandas digitais que não nos dão tempo para processar, para respirar, para simplesmente ser. A mente está sempre ligada, em um modo de alerta constante, tentando absorver e responder a tudo. Isso gera uma fadiga mental profunda, uma incapacidade de se desconectar e de encontrar o silêncio necessário para ouvir a voz de Deus. O excesso de informação, paradoxalmente, nos deixa mais confusos e ansiosos, adicionando mais uma camada a esse peso invisível. E o pior é que, em nome da fé, às vezes até adicionamos mais peso, achando que precisamos fazer mais para merecer a bênção de Deus, quando, na verdade, Ele nos convida a simplesmente confiar. A ideia de que precisamos trabalhar para a salvação ou merecer o amor de Deus é uma distorção perigosa que nos afasta da graça. A fé não é um fardo, é uma libertação. Não é sobre o que você faz para Deus, mas sobre o que Ele já fez por você e o que Ele quer fazer em você. É hora de desmascarar essa origem do peso e entender que existe um caminho diferente. Um caminho de leveza e liberdade, um caminho onde a graça de Deus é o seu maior sustento e não a sua própria força. É hora de reconhecer que esse peso não é seu e que você não precisa carregá-lo nem mais um segundo. O custo de carregar, o que acontece quando você não solta. Você já parou para refletir sobre o preço que você paga por continuar carregando esse peso invisível? Não estou falando apenas de cansaço físico, que é evidente. Estou falando de um custo muito mais profundo, que afeta a sua alma, a sua mente e até mesmo a sua capacidade de se conectar com Deus e com as pessoas ao seu redor. Quando você insiste em carregar o que não te pertence, você entra em um ciclo de autossabotagem, onde a exaustão se torna sua companheira constante e a plenitude de vida parece um sonho distante. O primeiro custo é a estagnação espiritual. Pense em um rio que está fluindo livremente, levando vida e vitalidade por onde passa. Agora imagine esse mesmo rio sendo represado por uma série de obstáculos e pesos. A água para de fluir, fica estagnada e a vida ao redor começa a murchar. O mesmo acontece com a sua vida espiritual. Quando você está sobrecarregado, sua mente fica turva, seu coração pesado e a voz de Deus se torna mais difícil de ser ouvida. A oração se torna um fardo, a leitura da Bíblia uma obrigação e a comunhão com outros crentes um esforço. Você perde a paixão, o entusiasmo e a alegria que deveriam ser marcas da sua jornada de fé. A estagnação espiritual te impede de crescer, de amadurecer e de experimentar as novas dimensões do amor e do poder de Deus. Você fica preso em um platô, incapaz de avançar para o propósito maior que Ele tem para você. Em segundo lugar, o peso que você carrega afeta diretamente sua saúde mental e emocional. A ansiedade se torna uma sombra constante, roubando sua paz e seu sono. O estresse crônico compromete seu sistema imunológico, abrindo portas para doenças físicas. A frustração se acumula, transformando-se em irritabilidade, impaciência e até mesmo em explosões de raiva. Você se sente constantemente no limite, como se a qualquer momento pudesse desabar. A depressão, o burnout e a exaustão emocional se tornam riscos reais, pois sua mente e seu corpo não foram feitos para operar sob uma pressão constante e insustentável. Essa é uma batalha interna que, se não for entregue, pode te consumir por completo, roubando sua alegria de viver e sua capacidade de desfrutar das bênçãos que já estão ao seu redor. Além disso, esse fardo invisível impacta seus relacionamentos.
Quando você está exausto e sobrecarregado, sua paciência diminui, sua capacidade de empatia se esgota e você se torna menos presente para aqueles que ama. As tensões aumentam, os mal-entendidos se multiplicam e a distância emocional começa a se instalar. Você pode se isolar, afastando-se de amigos e familiares, porque sente que não tem energia para interagir ou que ninguém realmente entenderia o que você está passando. O peso que você carrega se torna uma barreira, impedindo conexões profundas e significativas. Seus relacionamentos, que deveriam ser fontes de apoio e alegria, podem se tornar mais uma fonte de estresse, porque você não tem a energia emocional para cultivá-los como deveriam. Finalmente, e talvez o mais doloroso, é o custo de perder oportunidades divinas. Deus tem planos grandiosos para a sua vida, propósitos que Ele quer que você cumpra, portas que Ele quer abrir. Mas quando você está curvado sob o peso do que não te pertence, você não tem a clareza, a energia ou a fé para enxergar e aproveitar essas oportunidades. Você pode estar tão focado em sobreviver, em carregar o fardo, que perde de vista o que Deus está preparando para você. É como tentar correr uma corrida com uma âncora amarrada aos pés. Por mais que você queira chegar à linha de chegada, a âncora te impede de alcançar seu potencial máximo. O custo de não soltar esse peso é o custo de não viver a plenitude do propósito de Deus para a sua vida, de não experimentar as bênçãos que Ele já preparou e de não se tornar a pessoa que Ele te chamou para ser. É hora de reconhecer esse custo e tomar a decisão de se libertar. O convite divino: soltar e confiar. Agora que entendemos de onde vem esse fardo e o preço que pagamos por carregá-lo, a pergunta que surge é: como se libertar dele? A resposta é um convite divino, uma proposta de Deus para a sua vida que é, ao mesmo tempo, simples e revolucionária. Solte e confie. Não é um convite para a inação ou para a irresponsabilidade, mas para uma entrega profunda e consciente. É reconhecer que há um Deus maior que está no controle, que se importa com cada detalhe da sua vida e que tem poder para carregar o que você não pode. Imagine por um momento. Você está em um deserto, carregando uma mochila pesadíssima e alguém oferece um carro para te levar ao seu destino. Você insiste em continuar andando com a mochila nas costas, porque sente que precisa provar sua força. Não faz sentido, não é? Deus está oferecendo o carro. Ele está dizendo: eu levo essa carga para você. Eu tenho o poder, eu tenho a sabedoria, eu tenho o amor para te guiar e sustentar. Soltar significa abrir as mãos, liberar o controle e permitir que Ele assuma o comando. Não é um ato de desistência, mas um ato de sabedoria e fé. É entender que a verdadeira força reside em reconhecer a sua própria limitação e se apoiar na ilimitada capacidade de Deus. Soltar não é fácil, eu sei. Nossas mãos estão acostumadas a segurar, a controlar, a tentar resolver tudo por conta própria. Mas é preciso coragem para abrir as mãos e entregar. Coragem para admitir que você não tem todas as respostas, que nem tudo está sob seu controle e que está tudo bem em não ter. Essa é a verdadeira humildade que agrada a Deus e que abre as portas para a sua intervenção. Quando você solta, você não está perdendo o controle. Você está transferindo o controle para aquele que realmente sabe o que fazer com ele. É como um filho que confia plenamente em seu pai, sabendo que ele proverá e protegerá. Essa entrega é um ato de amor e de confiança na soberania divina. Confiar, por sua vez, é a fé em ação. É acreditar que mesmo quando você não vê o caminho, mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário, Deus está agindo em seu favor. É descansar na certeza de que os planos dele são perfeitos e que ele está trabalhando todas as coisas para o seu bem. Essa confiança não é cega. Ela é baseada no caráter de um Deus que é fiel, que cumpre suas promessas e que jamais abandona seus filhos. Quando você solta o peso da preocupação, da ansiedade e da necessidade de controle, você abre espaço para a paz de Deus preencher sua alma,
para a sua direção se manifestar claramente e para a sua força te impulsionar. Confiar é mais do que apenas acreditar intelectualmente. É uma postura do coração, uma rendição da vontade, uma certeza profunda de que você está seguro nas mãos do Criador. Pense na história de Pedro andando sobre as águas. Enquanto ele olhava para Jesus, ele caminhava sobre o impossível. Mas quando ele tirou os olhos do Mestre e começou a focar nas ondas, no vento, nas circunstâncias, ele começou a afundar. O mesmo acontece conosco. Enquanto mantemos nossos olhos fixos em Deus, confiando em Sua palavra e em seu poder, podemos caminhar sobre qualquer tempestade. Mas quando nos distraímos com o tamanho do nosso fardo, com a intensidade dos nossos problemas, começamos a afundar no desespero. Confiar é manter o olhar fixo em Jesus, sabendo que Ele é o autor e consumador da nossa fé e que Ele tem poder para nos sustentar em qualquer situação. Essa entrega e confiança não significam que os problemas desaparecerão magicamente. Significa que a forma como você lida com eles mudará radicalmente. Você passará de um estado de desespero e sobrecarga para um estado de paz e dependência divina. A perspectiva se transforma. O que antes parecia um obstáculo intransponível, agora se torna uma oportunidade para ver a mão de Deus agindo. O que antes gerava ansiedade, agora gera expectativa pela intervenção divina. É um processo, sim, mas cada passo de entrega e confiança te leva a uma liberdade maior, a uma leveza que você nunca imaginou ser possível. Permita que o convite divino de soltar e confiar se torne a base da sua nova jornada. Deus em ação, como Ele opera quando você solta o controle. Quando você decide soltar o controle e confiar em Deus, algo extraordinário acontece. Você não está apenas liberando um peso, você está ativando o poder divino em sua vida. Deus não é um observador passivo. Ele é um Pai amoroso e um Criador todo-poderoso que anseia por intervir em sua história de maneiras que você nem consegue imaginar. Mas Ele respeita o seu livre-arbítrio. 153. Ele espera que você dê o primeiro passo de entrega para que Ele possa, então, manifestar a sua ação. Como Deus opera quando você solta o controle? Primeiro, Ele traz clareza e direção. Quando sua mente está sobrecarregada com preocupações e tentativas de controle, é como se você estivesse tentando enxergar através de uma névoa densa. 156. A voz de Deus, que é suave e mansa, pode ser facilmente abafada pelo barulho da sua própria ansiedade. Mas quando você entrega o fardo, a névoa se dissipa. Sua mente se acalma e você começa a discernir a direção de Deus de forma mais nítida. Aquelas decisões que pareciam impossíveis de tomar, aqueles caminhos que pareciam bloqueados, começam a se clarear. Deus começa a te guiar, passo a passo, revelando o próximo movimento, o próximo propósito, a próxima porta que Ele já abriu para você. É uma paz que te direciona, uma sabedoria que te ilumina. Em segundo lugar, Deus manifesta a sua provisão sobrenatural. Muitas vezes, carregamos o peso de ter que dar conta porque não confiamos que nossas necessidades serão supridas. Nos preocupamos com o dinheiro, com o trabalho, com a saúde, com o futuro. Mas quando você entrega essas preocupações a Deus, Ele se torna seu provedor. E a provisão dele vai muito além do que a lógica humana pode conceber. Ele pode abrir portas que ninguém esperava, mover montanhas que pareciam intransponíveis e trazer recursos de lugares inesperados. Não estou falando de uma fórmula mágica para a riqueza, mas de uma certeza de que suas necessidades serão supridas de acordo com a sua vontade e para a sua glória. É a experiência de ver a mão de Deus agindo em sua vida de maneiras que te deixam sem palavras, confirmando que Ele está no controle de cada detalhe. Além disso, ao soltar o controle, você permite que Deus realize milagres e avanços inesperados. Nossa capacidade de resolver problemas é limitada, mas o poder de Deus é ilimitado. Aquelas situações que parecem impossíveis de mudar,
Aqueles desafios que te deixam sem esperança são exatamente os cenários onde Deus ama manifestar sua glória. Quando você entrega, você abre espaço para o sobrenatural. Ele pode transformar corações, restaurar relacionamentos, curar doenças e abrir caminhos onde não havia nenhum. Esses avanços não vêm da sua força, mas da sua graça. São testemunhos vivos do que acontece quando você para de lutar sozinho e permite que o Criador do universo lute por você. Finalmente, Deus opera para transformar o seu caráter. O processo de soltar e confiar não é apenas sobre o que Deus faz por você, mas o que Ele faz em você. Ele usa as circunstâncias, os desafios e até mesmo as esperas para lapidar seu caráter, para te ensinar paciência, resiliência, fé e dependência nele. Você se torna mais parecido com Cristo, mais forte espiritualmente, mais capaz de enfrentar futuras adversidades com paz e confiança. Essa é uma das maiores manifestações da ação de Deus. Ele te capacita, te fortalece e te transforma de dentro para fora, para que você possa viver uma vida que glorifica o nome dele e inspira outros a também soltarem seus fardos. A ação de Deus é constante, poderosa e sempre em seu favor, esperando apenas que você entregue o comando. A verdadeira prosperidade de Deus. Quando falamos em prosperidade, a mente humana muitas vezes se limita a bens materiais, a contas bancárias cheias, a uma vida sem problemas. Mas a prosperidade de Deus vai muito além disso. Ela é holística, abrangente e toca todas as áreas da sua existência. A verdadeira prosperidade que Ele oferece começa no seu interior, na sua alma, e se manifesta em paz, em propósito, em alegria inabalável, independentemente das circunstâncias externas. Vence na paz que excede todo o entendimento. Essa paz não é a ausência de problemas, mas a presença de Deus no meio da tempestade. É a capacidade de descansar mesmo quando o caos tenta te envolver. Essa é uma prosperidade que dinheiro nenhum pode comprar e que nenhuma circunstância pode roubar. É a liberdade de não ser refém das preocupações, de dormir tranquilo, sabendo que Deus está cuidando de tudo. Isso é prosperar em sua mente, em seu coração, em sua alma. Essa paz é o alicerce de toda e qualquer outra forma de prosperidade. Sem ela, mesmo com todas as riquezas do mundo, a alma permanece vazia e inquieta. A prosperidade de Deus se manifesta primeiramente na sua paz interior. Em um mundo que grita por atenção, que nos bombardeia com ansiedade e medo, ter uma paz que não depende das circunstâncias é o maior tesouro. É a capacidade de manter a calma no meio da tempestade, de ter clareza em meio à confusão e de encontrar descanso mesmo quando o corpo está cansado. Essa paz é um dom do Espírito Santo, uma promessa para aqueles que confiam em Deus e entregam a Ele seus fardos. Ela é a base para uma vida plena, pois é a partir dela que todas as outras áreas começam a florescer. Sem essa paz, qualquer outra conquista se torna vazia e sem sentido, e a busca por mais se torna uma corrida sem fim, que apenas gera mais exaustão e insatisfação. Além da paz, a prosperidade de Deus se revela no propósito. Quando você solta o peso e confia nele, ele começa a alinhar seus passos com o plano perfeito que ele tem para a sua vida. Você descobre que não está perdido, que cada detalhe do seu caminho faz parte de um plano maior. Isso te dá direção, significado e uma paixão renovada para viver. É prosperar em seu chamado, em sua identidade, em seu impacto no mundo. Essa é a prosperidade de viver uma vida com sentido, de saber que você está cumprindo a vontade de Deus para a sua existência e que cada passo que você dá tem um significado eterno. Não é sobre o que você faz para si mesmo, mas sobre o que você faz para o reino de Deus e como Ele te usa para impactar a vida de outras pessoas, deixando um legado que transcende o tempo. E sim, a prosperidade material também pode ser parte desse plano, mas ela será uma consequência,
não o objetivo principal. Ela virá para te capacitar a cumprir o propósito maior que Deus tem para você, e não para te prender a ela. Quando você busca o reino de Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas são acrescentadas. Isso não significa uma vida sem desafios financeiros, mas uma vida onde Deus é sua fonte e provedor, e onde suas necessidades são supridas de acordo com a sua vontade e para a sua glória. A prosperidade material, sob a ótica divina, é uma ferramenta para abençoar, para servir, para expandir o reino, e não um fim em si mesma. É a liberdade de não ser escravo do dinheiro, mas de ser um bom mordomo dos recursos que Deus te confia. A verdadeira prosperidade de Deus também inclui a saúde, física, mental e espiritual. Quando você entrega seus fardos, a ansiedade diminui, o estresse se dissipa e seu corpo e mente podem começar a se curar. É prosperar em bem-estar, em vitalidade, em ter a energia necessária para viver o seu propósito. Inclui relacionamentos saudáveis, onde o amor, o perdão e a compreensão prevalecem. É prosperar em conexões significativas, em ter pessoas em sua vida que te apoiam, te encorajam e te ajudam a crescer. E vai além. Abrange a prosperidade de sabedoria, a capacidade de discernir a vontade de Deus em meio às incertezas. A prosperidade de alegria, uma felicidade que não depende das circunstâncias, mas que brota da presença de Deus em sua vida. E a prosperidade de influência, de ser um agente de transformação no mundo, impactando vidas para o bem. Tudo isso faz parte da rica e abundante vida que Deus deseja para você. É um convite para experimentar uma vida plena, onde cada área é tocada pela mão de Deus e transformada para o seu louvor. Uma vida que reflete a glória do Criador. Renovando a mente, protegendo sua paz e propósito. Depois de soltar o peso e experimentar a ação de Deus, a jornada não para por aí. Para viver a plenitude e manter a leveza, é fundamental proteger o seu campo de batalha mais importante, a sua mente. A mente é o terreno onde muitas das nossas lutas começam e onde o inimigo tenta plantar sementes de dúvida, medo e sobrecarga novamente. Se você não renovar sua mente, o peso que foi tirado pode sutilmente começar a retornar. A Bíblia nos ensina sobre a importância de transformar nossa mente, de não nos conformarmos com os padrões deste mundo. Isso significa que precisamos estar vigilantes contra as mentiras que tentam nos aprisionar novamente. Pense nisso como um jardim. Você removeu as ervas daninhas, o peso, a ansiedade, mas se não continuar cultivando o solo e plantando sementes boas, as ervas daninhas podem voltar. A renovação da mente é o processo contínuo de alinhar seus pensamentos com a verdade de Deus. Como você faz isso na prática? Primeiro, identifique as mentiras. Quais são os pensamentos que te dizem que você não é capaz, que está sozinho, que precisa controlar tudo, que não é digno de descanso? Esses são os sussurros do inimigo, ou ecos de velhas crenças que precisam ser confrontadas com a verdade. Escreva-os, se for preciso. Dê um nome a eles. Ao identificá-los, você tira o poder que eles têm sobre você. Em segundo lugar, substitua as mentiras pela verdade de Deus. A palavra de Deus é a sua arma mais poderosa nessa batalha mental. Quando um pensamento de dúvida surgir, confronte-o com um versículo bíblico que fale sobre a fidelidade de Deus. Quando o medo tentar te paralisar, lembre-se das promessas de que Deus está com você e que Ele não te deu um espírito de medo. É um exercício consciente de trazer cada pensamento cativo à obediência de Cristo. Isso exige disciplina, mas é libertador. Terceiro, cultive uma mentalidade de gratidão. A gratidão é um antídoto poderoso contra a ansiedade e a sobrecarga. Quando você foca no que Deus já fez, no que Ele já te deu e nas bênçãos presentes em sua vida, sua perspectiva muda. A gratidão te tira do ciclo da reclamação e te coloca em um lugar de louvor
e reconhecimento da bondade de Deus. Comece um diário de gratidão. Liste 5 coisas pelas quais você é grato todos os dias. Você verá como isso transforma sua mente e protege sua paz. Finalmente, proteja seus olhos e ouvidos. O que você assiste, o que você ouve, com quem você se associa, tudo isso alimenta sua mente. Se você está constantemente exposto à negatividade, a preocupações excessivas, a mensagens que te empurram para a autossuficiência, será muito mais difícil manter sua mente renovada. Seja intencional com o que você permite entrar em seu espírito. Escolha conteúdos que edifiquem, que inspirem fé, que te conectem à verdade de Deus. Cerque-se de pessoas que te encorajam e te apontam para Cristo. A renovação da mente é um processo contínuo, uma batalha diária que, com a ajuda do Espírito Santo, você pode vencer para proteger sua paz e viver seu propósito em plenitude. Passos práticos para entregar o fardo. Entender que Deus quer tirar o seu peso é o primeiro passo. Mas como fazer isso na prática, no dia a dia? Não é um evento único, mas uma jornada contínua de entrega e confiança. O primeiro passo é a oração sincera. Não uma oração de pedidos vazios, mas uma oração de entrega. Fale com Deus sobre o que te aflige, sobre o peso que você sente, sobre as preocupações que roubam sua paz. Seja honesto, seja vulnerável. Ele anseia por te ouvir, por carregar suas cargas. A oração é a sua linha direta com o céu, o canal pelo qual você pode descarregar todo o seu fardo sobre aquele que tem poder para sustentá-lo. Não há problema grande demais, nem preocupação pequena demais para ser levada a Ele. Muitas vezes, confundimos oração com uma lista de compras, mas a oração de entrega é diferente. É um ato de rendição, de reconhecimento da sua própria limitação e da soberania de Deus. É dizer, Senhor, eu não consigo mais carregar isso sozinho. Eu entrego a Ti essa situação, essa preocupação, esse medo. Confio que Tu tens o controle e que farás o melhor. Essa oração não precisa ser elaborada nem cheia de palavras bonitas. Precisa ser genuína, vinda do fundo da sua alma. É um desabafo, uma confissão de fraqueza que, paradoxalmente, se torna sua maior força, porque te conecta ao poder ilimitado de Deus. Pratique isso diariamente, ao acordar, ao longo do dia, antes de dormir. Transforme a oração em um hábito de entrega constante. Em segundo lugar, pratique o desapego. Identifique as áreas da sua vida onde você está tentando controlar demais. Pode ser seu trabalho, seus relacionamentos, sua saúde, suas finanças. Reconheça que você não está no controle de tudo e que essa tentativa de controle é exaustiva. Comece a soltar um pouco a cada dia. Entregue essas áreas a Deus. Confie que Ele tem o melhor para você, mesmo que o caminho não seja o que você imaginou. Isso exige fé, mas a liberdade que vem com essa entrega é imensurável. O desapego não é passividade, mas uma atitude ativa de confiança. É como um jardineiro que planta a semente e confia que Deus fará chover e o sol brilhar para que ela cresça. Ele faz a parte dele, mas o crescimento depende de um poder maior. O desapego também significa soltar a necessidade de ter todas as respostas. A vida é cheia de incertezas e tentar prever e controlar cada cenário futuro é uma fonte inesgotável de ansiedade. Deus nos convida a viver um dia de cada vez, a confiar em sua provisão diária e a descansar na certeza de que Ele já preparou o nosso amanhã. Solte a necessidade de entender tudo, de ter um mapa detalhado de cada passo. Às vezes, a fé nos chama a dar um passo no escuro, confiando que a luz se acenderá à medida que avançamos. Isso é desapegar-se do controle e abraçar a aventura da fé. Por fim, mergulhe na palavra de Deus e na comunidade. A Bíblia é o manual de sobrevivência da alma, cheia de promessas de descanso, de força e de propósito. Alimente-se dela diariamente. Ela é a verdade que liberta sua mente das mentiras do medo e da dúvida. A palavra de Deus é viva e eficaz, capaz de penetrar nas profundezas da sua alma e trazer cura, direção e renovação.
Não a leia apenas como um livro histórico, mas como uma carta de amor do seu Criador, cheia de instruções e promessas para a sua vida. Reserve um tempo, mesmo que seja pequeno, para meditar nela, para permitir que suas verdades se enraizem em seu coração. Encontre uma comunidade de fé onde você possa compartilhar suas lutas, receber apoio e ser encorajado. Você não precisa lutar sozinho. Há irmãos e irmãs em Cristo que podem te sustentar em oração e te lembrar das verdades de Deus quando sua mente tentar te enganar. A igreja, o grupo de estudo bíblico, os amigos cristãos são um porto seguro, um lugar onde você pode ser vulnerável sem medo de julgamento e onde o fardo pode ser dividido. A comunhão é vital para a sua jornada. Lembre-se, a verdadeira força não está em carregar o peso, mas em saber a quem entregá-lo e em ter pessoas ao seu lado que te ajudem a carregar o que resta. Esses passos práticos, quando aplicados com sinceridade e persistência, abrirão as portas para uma vida de leveza, paz e verdadeira prosperidade em Deus. Mantendo a leveza, a jornada contínua de libertação. A libertação do peso não é um evento único, mas uma jornada contínua. Você soltou, Deus agiu, sua mente está sendo renovada. Mas e quando o peso tenta voltar? E quando as velhas preocupações batem à porta? A leveza que você encontrou é um presente, mas também uma responsabilidade de ser mantida. Esta é a fase da sustentabilidade espiritual, onde você aprende a viver em liberdade, mesmo diante dos desafios que a vida inevitavelmente trará. Primeiro, reconheça que a graça de Deus é suficiente. Haverá dias em que você se sentirá mais fraco, mais propenso a pegar o fardo de volta. Nesses momentos, lembre-se que não é pela sua força que você se mantém livre, mas pela graça de Deus. A graça não é uma permissão para pecar, mas um poder para viver em santidade e liberdade. Ela te capacita a resistir às tentações de voltar ao controle, a confiar mesmo quando a fé parece pequena. É um lembrete constante de que o amor de Deus por você não depende do seu desempenho, mas da sua fidelidade. Segundo, pratique a vigilância e a autoavaliação contínua. Assim como um jardim precisa de cuidado constante para não ser invadido por ervas daninhas, sua alma precisa de vigilância. Faça perguntas a si mesmo. Estou começando a me preocupar demais com isso? Estou tentando controlar algo que já entreguei a Deus? Estou ouvindo as velhas mentiras na minha mente? Essa autoavaliação honesta, feita na presença de Deus, permite que você identifique os primeiros sinais do peso tentando retornar e o entregue novamente antes que ele se torne insuportável. Terceiro, mantenha-se conectado à sua comunidade de fé. A jornada de fé não foi feita para ser solitária. A comunidade é seu porto seguro, seu sistema de apoio, seu lembrete constante das verdades de Deus. Quando o peso tentar te isolar, procure seus irmãos e irmãs em Cristo. Compartilhe suas lutas, peça oração, receba encorajamento. A força da comunhão é poderosa para dissipar a sensação de solidão e para te ajudar a carregar o que precisa ser carregado em conjunto. Eles podem te lembrar da promessa de Deus quando sua mente tentar te enganar e celebrar com você cada pequena vitória. Quarto, celebre as pequenas vitórias e testemunhe. Cada vez que você entrega um fardo, cada vez que você escolhe confiar em vez de controlar, é uma vitória. Não minimize esses momentos, celebre-os e compartilhe seu testemunho. Falar sobre como Deus te libertou de um peso não apenas fortalece sua própria fé, mas também inspira e encoraja outros que estão lutando com o mesmo fardo. Seu testemunho é uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus para trazer esperança e libertação a outros. Finalmente, lembre-se do propósito maior. A leveza que você experimenta não é apenas para o seu conforto, mas para que você possa viver plenamente o propósito de Deus para a sua vida. Quando você está livre do peso, você tem mais energia, mais clareza, mais paixão para servir, para amar
para impactar o mundo ao seu redor. A jornada de libertação é contínua, sim, mas cada passo te leva a uma vida mais abundante, mais significativa e mais gloriosa em Cristo. Mantenha os olhos fixos nele, confie em sua graça e viva cada dia na leveza que ele te oferece. Viva a plenitude. Você chegou até aqui porque sente o peso, porque anseia por algo mais, por uma vida de leveza e propósito. A promessa de Deus é clara. Ele quer tirar esse fardo que te impede de prosperar. Ele não te chamou para a escassez de vida, mas para a abundância. Não para o esgotamento, mas para o descanso. Não para a confusão, mas para a clareza de propósito. A transformação que você procura não está em fazer mais, em se esforçar mais, em controlar mais. Está em soltar, em confiar, em permitir que Deus reorganize a confusão que está dentro de você e alinhe seu caminho com o plano perfeito que Ele tem, 351. Este é o momento de aceitar o convite divino, de entregar suas preocupações e de começar a viver a plenitude que só Ele pode oferecer. Essa plenitude não é um destino distante, mas uma jornada que começa no momento em que você decide entregar o controle e confiar. É uma escolha diária, um ato de fé que se renova a cada amanhecer, permitindo que a graça de Deus seja suficiente para cada novo desafio e que sua força se aperfeiçoe em sua fraqueza. Viver a plenitude significa abraçar a vida que Deus te deu com gratidão e propósito, mesmo com seus desafios. Significa encontrar alegria nas pequenas coisas, paz no meio do caos e força na sua fraqueza. É a liberdade de ser quem você realmente é, sem máscaras, sem a pressão de ter que provar algo a alguém. É a certeza de que você é amado, valorizado e sustentado por um Deus que te conhece por inteiro e que tem os melhores planos para você. Essa plenitude é um estado de espírito, uma forma de viver que transcende as circunstâncias e te conecta à fonte inesgotável de vida que é o próprio Deus. Ela se manifesta em uma mente tranquila, em um coração grato, em relacionamentos restaurados e em um senso de direção que te impulsiona para frente, mesmo quando o caminho parece incerto. É a capacidade de ver a beleza e o propósito em cada estação da vida, sabendo que Deus está presente em todas elas. Não se entregue ao desespero, não acredite nas mentiras que sua mente tenta te contar, aquelas vozes que sussurram que você não é capaz, que não é digno, que está sozinho. Deus está agindo em seu favor, mesmo no silêncio, mesmo quando você não consegue ver. Ele está preparando algo maior, algo extraordinário para a sua vida. Permita que Ele cure o lugar onde sua esperança foi quebrada e te faça sorrir de novo. O seu maior milagre está sendo preparado nos bastidores, em lugares que seus olhos ainda não alcançam. Acredite que cada lágrima, cada luta, cada momento de cansaço está sendo usado por Ele para te forjar, para te fortalecer e para te levar a um nível de fé e de prosperidade que você nunca. Essa é a beleza da obra de Deus. Ele transforma a dor em propósito, a perda em ganho e a fraqueza em poder, revelando sua glória em sua história. Este é o seu momento de respirar fundo, de soltar as amarras e de permitir que o divino atue onde o humano já se esgotou. A promessa é clara. A paz que você tanta busca está ao seu alcance, esperando que você dê o primeiro passo de confiança. Não adie mais a sua liberdade. Não continue carregando um peso que não é seu. Deus te chama para uma vida de leveza, de propósito e de alegria transbordante. Ele está com os braços abertos, pronto para te receber, para te restaurar e para te guiar em um caminho de verdadeira prosperidade. A plenitude não é a ausência de problemas, mas a presença constante de Deus em cada um deles, transformando-os em oportunidades para o seu poder se manifestar e para que você possa testemunhar a sua fidelidade em sua vida. Lembre-se, você não está sozinho. Nunca esteve. A voz de Deus está te chamando para um novo começo, para uma vida onde o cansaço é substituído pelo descanso
a ansiedade pela paz e a frustração pela certeza de que Ele está no controle. Confie nele, solte o peso e comece a viver a vida próspera e abundante que Ele sonhou para você. A plenitude te espera e ela começa no momento em que você entrega o seu fardo a Ele. Que a partir de hoje a leveza seja sua companheira e a fé seu guia inabalável, conduzindo-o a uma vida de propósito e alegria que transborda. Finalmente, permita que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Se esta mensagem tocou seu coração e trouxe um novo fôlego para sua alma, eu te convido a deixar seu gostei neste vídeo. Isso nos ajuda a levar essa palavra de esperança a mais pessoas que, como você, também estão buscando alívio e direção. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir essa mensagem hoje. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo que pode transformar sua vida. Deixe seu comentário abaixo, compartilhando como Deus tem tirado algum peso da sua vida. Sua história pode inspirar muitos outros.